Concluindo a parte dos açúcares, dos carboidratos, vamos para os lipídios. O que são lipídios? Lipídios são moléculas insolúveis em água. Você já sabe, água e óleo não se misturam. É a principal forma de armazenagem energética em diversos organismos. Sim, é a principal. Nós vamos ver ao longo da disciplina que armazenar lipídio é muito bom porque você tem muita energia com os lipídios, mais do que com os carboidratos. Principais componentes das membranas biológicas, os mais abundantes. Ativam e coordenam funções dos tecidos humanos. Né? Então, você produz hormônios, e hormônios são lipídios. Né? Então, eles permitem integrar o organismo inteiro e seus órgãos. Transportam elétrons, nós veremos isso. Fascinante isso, o fato deles transportarem elétrons. Ancoram proteínas nas membranas. São agentes emulsificantes do trato digestivo. Então você produz lá seus sais biliares, que são um tipo de lipídio, que emulsiona as gorduras. E eles são classificados em 5 classes. Ácidos graxos, triacilgliceróis, glicerofosfolipídios, esfingolipídios e esteroides. Vamos estudá-los um por vez. Então, começando pelos ácidos graxos. Como o nome já diz, é um ácido C+O-, um ácido carboxílico de cadeia muito longa. Aqui no caso é o palmitato. O ácido palmítico ele é o ácido do óleo de palma. E aqui ele está ionizado porque o próton dele já saiu daqui. Né? Deveria ter um H aqui, C+OH é o ácido carboxílico. Né? Então, como o H saiu, ele está ionizado em água. Tá aí. Esse é o palmitato. Essa representação que você já conhece muito bem, e isso é uma outra forma de representar a estrutura mais simplificada. Destaco dessa estrutura 2 coisas. Cauda apolar. Apolar não gosta de água. Então isso daqui é hidrofóbico. Não interage com água, de jeito nenhum. Não tem nenhum interesse em interagir com água, isso daqui. Porque é apolar. Apolar não tem aquele tal de momento de dipolo que vocês viram no ensino médio. Cabeça polar. Esse aqui sim tem um momento de dipolo. Né? A gente tem um momento de dipolo aqui. E a cabeça polar gosta da água, é hidrofílica. Então, que coisa, né? Ele tem uma parte que não gosta da água, outra parte que gosta da água. E essas partes que não gostam da água, gostam umas das outras. Aquilo que você aprendeu, semelhante dissolve semelhante. Então, as caudas apolares vão tender a ficar juntas e as cabeças polares também. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado aí, né? Que se as cabeças polares são desprotonadas, elas têm carga negativa e menos com menos repele. A gente vai ver isso. A motivação, as consequências disso. E se eu tiver, por exemplo, uma ligação dupla bem no miolo lá, no meio do meu lipídio, eu tenho uma ligação dupla e isso daqui é um lipídio que é encontrado, né, no azeite de oliva. Esse é o ácido oleico ionizado. Percebe que a ligação dupla muda a estrutura da cauda apolar? Ela está dobrada agora. E vai ficar assim. Essa dobra ela não sai, porque justamente há uma restrição dada por formação da ligação dupla. Lembra que a gente viu, né, no caso das proteínas, que a ligação dupla não roda. Então ela tem um caráter mais rígido aí. E aqui a gente consegue aprender algo mais dessa figura, que é isso daqui. Quando eu tenho os 2 hidrogênios do mesmo lado, nós vamos chamar de cis. Quando eu tenho os hidrogênios da dupla em oposição, nós vamos chamar de trans. Você consegue imaginar alguma coisa aqui que está associada ao que você conhece? Então é óbvio que a gordura trans é exatamente desse problema, né? De eu ter a hidrogenação que não é perfeita e eu acabo fazendo esse tipo de coisa, gerando composto que tem esse tipo de estrutura. E isso tem consequências com o sistema imune e causa arteriosclerose.
Como que eu represento um ácido graxo? Porque a gente não vai fazer um desenho desse o tempo todo, então tem que ter alguma forma de simplificar. Então eu vou dar um exemplo para vocês com o ácido linoleico. O ácido linoleico ele tem 18 carbonos. Então, o que você vê aqui que ele é um ácido graxo, certo? Ele tem o grupo carboxílico no carbono 1 e sempre o primeiro carbono é o carbono do grupo carboxílico. E aqui tem todos os outros carbonos lá, os outros 17. Na posição 9, a gente sempre pega o número menor, né? Eu tenho uma dupla e na posição 12 eu tenho outra dupla. Ele tem duas duplas. Como que eu represento disso de forma mais fácil? Ou eu digo ácido linoleico, e você já sabe, ou eu digo isso daqui. Ele é o ácido graxo de 18 carbonos com duas duplas, por isso que é 18 2.2, delta, delta em saturação. Em qual lugar? 9 e 12. Então, se 18, você vai escrever 18 carbonos. O primeiro você já sabe que é C dupla O, OH. Duas insaturações. E aí você vai no nono, faz uma dupla, no 12º faz uma dupla. Outra forma de representar, 18.2 delta 9,12. Só que isso daqui é como se fosse um expoente, né? Ou, em uma outra notação, você pode chamar de 18, 2.2, ômega 6. O último carbono, ele é chamado de carbono ômega, né? Os primeiros é alfa, beta, são letras gregas, né? Delta, gama. E o último é o ômega. Então, se eu contar a partir do ômega onde ocorre a primeira dupla, você vai ver que eu vou percorrer 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 18, 2.2, ômega 6 diz que é um ácido graxo de 18 carbonos e que tem uma dupla no sexto carbono a partir da posição ômega. Eu perco a informação desse, né? Infelizmente. Mas tem gente que só estuda ácido graxo em relação a essa propriedade, né? Do que ocorre em relação à notação do ômega. Eu posso também usar esse outro formato, 18.2 N6. Você consegue dar nome agora ao ácido linolênico? Pare o vídeo, depois a gente se volta aqui e confere. Então vamos lá. Ácido linolênico, ele tem 18 carbonos, então a gente já sabe que é 18. 2 pontos. Onde estão as saturações? 9, 12, 15. Então vai ser 18, 2 pontos, 2, delta. 9, 12, 15. Acabou. E na minha anotação, ômega. 18, 2 pontos. Desculpa, no caso vai ser 18, 2 pontos 3 aqui, né? Porque são 3 insaturações. 18, 2 pontos 3, 9, 12, 15. Aqui vai ser 18, 2 pontos 3, ômega 1, 2, 3. Ômega 3. Então agora você já sabe ao que se refere quando você lê, contém ômega 3, contém ômega 6. Então isso melhora um pouco o seu raciocínio. Então veja se confere aí. Então 18, 2.3, delta 9, 12, 15, ou 18, 2.3, ômega 3. Então essa aqui é a nomenclatura desses ácidos graxos. Então eu consigo transformar uma coisa tão grande em uma anotação bem curtinha. Propriedades. Se eu tenho um ácido graxo insaturado, insaturado é sem ligação, saturado, perdão. Se eu tenho um ácido graxo saturado, saturado é sem ligação dupla. O que acontece? Eles tendem a formar agregados. Então aqui estão as cadeias apolares que eu dei uma água, então elas vão tentar fugir da água e se agregar, enquanto as partes polares vão ficar voltadas para a água. E isso daqui vai formar um agregado muito rígido, sólido. Então é evidente que pelo fato de ter essas interações muito fortes aqui, que a gente vai chamar de força de Van der Waals, né? Essas interações, interação hidrofóbica, ela vai permitir formar um sólido a partir do ácido graxo. E isso é o que você vê, por exemplo, nas manteigas, né? Margarina, é tudo assim. O que acontece, né? Então isso é um agregado compacto. O que acontece se eu tenho uma ligação dupla? A gente viu que eu tenho uma dobra, né? Por causa da dupla C não poder rodar, né?
Então você vê que forma um buraco aqui, um espaçamento, não é aqui. Então esse agregado ele é bem menos compacto. Então se eu tenho uma mistura de ácidos graxos em que tem ácidos graxos que tem insaturação, ácidos graxos insaturados, esse agregado é menos compacto, e uma consequência que você já pode prever é que isso daqui não forma sólido, é um líquido. Então isso daqui é a manteiga, isso aqui são os óleos que você conhece. Eles têm esse tipo de agregado. Menos compacto nos óleos e mais compacto nas manteigas. O que acontece se eu coloco mais de uma dessas ligações duplas em cis? O que altera, né? Então, aqui você tem o ácido esteárico, né? É um ácido que está presente no óleo de coco. E ele tem 18 carbonos. Essa é a temperatura de fusão dele. Então, é óbvio, né? Se eu preciso esquentar tudo isso, ele é um sólido à temperatura ambiente. Eu tenho que esquentar muito para ele virar um líquido. Vamos pegar o mesmo número de carbonos e colocar uma dupla aqui, que é o ácido oleico do azeite de oliva. Olha só a temperatura de fusão, 13,4. Então, num dia que está mais ou menos quente, 25 graus Celsius, você tem o óleo líquido. Então, isso mostra que apenas uma alteração tão pequena quanto essa foi suficiente, porque não vai formar um agregado compacto. Uma outra coisa interessante é, isso daqui forma um agregado compacto, certo? O que acontece se eu diminuo o tamanho da cadeia? Se diminuir, você vê que a temperatura de fusão também diminui. Ou seja, a interação entre essas coisas hidrofóbicas, ela diminui. Então, para ácidos graxos mais curtos, eu tenho temperaturas de fusão menores. Triacilgliceróis, então a segunda classe de lipídio. Essa é a estrutura do glicerol. Lembra do gliceraldeído? O D-gliceraldeído, ele era C-OH aqui, né? Então o gliceraldeído, por isso que eu falei que ele tem esse nome. Ele é derivado dessa molécula, do glicerol. Então o glicerol são 3 carbonos com 3 OHs. Triacilglicerol, ele é a ligação de 3 ácidos graxos em um glicerol, formando um éster. Então C-O, C é um éster. Aqui está o ácido palmítico de 16 carbonos. Aí eu tenho 2 ácidos oleicos aqui, aquele que tem a dupla na posição 9, ligado ao glicerol. Então, isso aqui é o triacilglicerol. Eu tenho acil, é esse grupo aqui, né? C-O, desculpa, R, né? C-O, tracinho, isso é acil. Está ligado aqui, eu tenho 3 grupos acil, por isso que é triacil. E glicerol por causa do glicerol. Isso daqui, ele não interage com a água. Então esse anidro é hidrofóbico, bastante hidrofóbico, que são as gorduras que a gente tem armazenadas no nosso tecido adiposo, a gordura animal também, dos bifes, essas coisas que você come, linguiça. É tudo sim, é tudo triacilglicerol. Nomenclatura. Como eu tenho um palmitoil e 2 ácidos oleicos aqui, eu tenho um palmitoil, 2, 3, né? 1, 2, 3, certo? 1 palmitoil, 2, 3, de 2, oleil, glicerol, que é isso daqui. Então, nesta linha, eu resumi tudo isso que está contido aqui. É evidente que a pessoa tem que saber que o ácido oleico tem a insaturação no carbono 9, para reconstruir toda a estrutura. Mas o importante para você é isso. Esse é o tal do triglicéride que o pessoal fala, os triglicerídeos. São esses daí, são os lipídios da dieta e que estão no nosso tecido adiposo. Glicerofosfolipídios, os lipídios que estão presentes nas membranas. Então aqui você tem 2 ácidos graxos, um insaturado, outro saturado, e numa ponta do glicerol tem ligado um grupo fosfato. E no fosfato um X. X pode ser qualquer um desses. Se for H, eu tenho ácido fosfatídico. Se for etanolamina, eu tenho fosfatidil etanolamina. Se for colina, fosfatidil colina. Se for serina, fosfatidil serina. Se for glicerol, fosfatidil glicerol. Se for inositol, que é um açúcar, fosfatidil inositol. E se for fosfatidilglicerol, um desse. Então você vê, né? Eu tenho exatamente a mesma coisa. R1, R2, o glicerol, um fosfato, isso está ligado nisso daqui.
eu tenho cardiolipina, que é um lipídio presente no coração. É muito rico o coração em cardiolipina. Percebe que interessante? Eu tenho duas caudas apolares e uma cabeça polar. Isso é polar, né? Tudo isso com carga aqui é polar e esse açúcar é polar. Então isso é a estrutura de lipídio, né? Sempre lipídio vai ser cabeça polar, cauda polar, igual a gente viu lá no caso dos ácidos graxos, que são lipídios. Esfingolipídios. Esfingolipídios eles têm esfingosina, eles não terão glicerol. Então a esfingosina é essa estrutura aqui, é muito parecido com o glicerol, mas tem um nitrogênio aqui, ligando um dos ácidos graxos. E você tem esse carbono com dupla aqui. E aí, dependendo do substituinte, eu tenho uma esfingolipídio diferente. Esfingomielina, que está na barrinha de mielina que protege os seus neurônios, os axônios dos neurônios. Cerebrosídeo, que você deve imaginar que isso deve ser um lipídio do cérebro. E gangliosídeo, que está presente nos gânglios linfáticos. Mais uma classe, esteroides, aqueles hormônios esteroides que o pessoal diz que as pessoas tomam para ficar com a musculatura definida, para ajudar a aumentar a massa com o treino. Os esteroides são lipídios. Essa é a estrutura de um esteroide. Como eu sei que são lipídios? Veja que só tem carbono. Todos esses carbonos são apolares, não gostam de água. E aqui eu tenho um H. O H é polar, gosta de água. Então isso é um lipídio. Cauda apolar, cabeça polar. O nome desse lipídio em particular é colesterol. 3-beta-hidroxi-5-colesteno. O colesterol ele é um lipídio constituinte de suas membranas. E ele é precursor de outros lipídios importantes, que são os hormônios. Dois exemplos. O hormônio feminino, 17-beta-estradiol, o estrógeno. Olha só, a cabeça polar aqui, um monte de carbono aqui no meio. Aqui tem mais um pouco de cabeça polar. Mas isso aqui é um lipídio, né? Ele tem duas cabeças polares e uma cauda apolar grande. E testosterona, hormônio masculino, 17-beta-hidroxi-3-oxo-4-androsteno. Aqui é um monte de carbono, certo? Com aquela cauda polar. E as cabeças polares estão aqui, no OH e no dupla O. Então os hormônios são lipídios, são derivados do colesterol. Os lipídios são constituintes das membranas celulares. Se eu tiver, por exemplo, um ácido graxo, né, aquele lá que tinha cadeia carbônica e o C-O menos no final, em água, então as caudas apolares, elas odeiam a água. O que elas vão fazer? Elas vão tender todas a ficarem juntas, formando um agregado central. Enquanto que o C-O menos vai ficar apontado para a água porque é polar. E isso gera uma estrutura esférica chamada micela. Você já teve contato disso? Quando você está lavando alguma coisa, lavando louça com detergente, você percebe que os seus dedos, quando você esfrega um dedo no outro, no polegar no indicador, eles passam de uma forma bem lisa, bem macia, assim. Reduz o atrito das digitais, né, bastante. Por quê? Porque você está... É como se você estivesse esfregando os dedos com pequenas esferas entre eles, que são essas micelas aqui. Lipossomo. Então, esses lipídios eles não precisam necessariamente formar micela, eles podem formar uma bicamada. A bicamada seria isso daqui, né? Uma bicamada fosfolipídica. Então, você tem aqui cabeça polar, duas caudas apolares, e o que é apolar está junto com a polar e o polar está virado para a água. Mas esse tipo de estrutura aqui não existe na natureza, né? Porque os lipídios são autosselantes. Isso aqui não pode ter contato com a água, né? Isso está exposto. Então ele se fecha, formando uma esfera, que é exatamente isso, o lipossomo. Onde você já ouviu falar disso, eu não sei se você está acompanhando aí, a vacina da Moderna, que não chegou ao Brasil, por razões que você sabe muito bem, ela é um lipossomo que carrega um RNA, e esse RNA ele tem a proteína spike do Covid, né? Então é um lipossomo
que você injeta e aí você tem a reação, produz anticorpo contra a proteína que é codificada na RNA desse lipossomo. Esquema de um fragmento de membrana plasmática. Agora vamos ver todas essas coisas no seu ambiente natural, não isolado, né? Isso é uma membrana. Cabeça polar em azul, cauda polar, duas caudas em amarelo. E eu tenho inúmeros lipídios aqui formando a bicamada. Lembra que isso não existe na natureza. Isso aqui colapsa formando uma esfera. E isso aqui então é apenas um recurso didático. Isso vai formar uma esfera, um elipsoide, isso vai fechado. O que tem aqui? Eu tenho nessa membrana esteroides, como o colesterol, que estão inseridos aqui. Então a função do colesterol, você deve imaginar, né? Se eu tenho poucos lipídios com insaturação, com ligação dupla, isso aqui vai tender a ficar duro, igual a manteiga, e você precisa de muito calor para que isso se mova. Mas o colesterol, como ele é uma forma mais compacta, ele perturba essa estrutura desse agregado e torna a membrana mais fluida, mais móvel. Então você deve imaginar que esses lipídios ficam se movendo para lá e para cá numa velocidade incrível por causa disso. Atravessando essa membrana, eu tenho aqui uma proteína integral de múltiplas hélices. Então a proteína ela tem uma hélice transmembrana, a segunda, a terceira e a quarta. E do lado de fora, ela está decorada com oligosacarídeos. É exatamente proteínas dessa natureza, decoradas com oligosacarídeos, que são responsáveis pelo reconhecimento do sistema AB0, dos tipos sanguíneos. É exatamente isso daí. As suas células reconhecem isso. E isso tem a ver com o tipo sanguíneo. Eu tenho uma outra proteína transmembranar que tem uma região citoplásmica, uma região exossólica, que está do meio extracelular. Às vezes eu posso ter um açúcar que está ligado no lipídio, formando um glicolipídio. E às vezes eu posso ter uma proteína que está ligada no lipídio. E esse lipídio ancora a proteína, no caso dessa daqui, né? Ancora a proteína na membrana. Então aqui é a proteína periférica covalentemente ligada ao lipídio. E essas aqui são proteínas que se associam, elas têm uma carga positiva muito grande e se associam com as cargas negativas dos fosfolipídios. Então essa é a cara da membrana, né? Essa é uma disciplina que a gente vai tratar mais do metabolismo, né? Mas isso é para você ter uma ideia da questão de bioquímica, né? O que essas células fazem. A gente vai falar de proteínas de membrana. Quando eu falar a palavra membrana, você tem que lembrar dessa imagem. Bom, os lipídios, como eu disse aqui, eles se movem muito por causa de ter o colesterol. Isso daqui é mais fluido, né? Então, será que é possível medir esse movimento dos lipídios? Então, a difusão lateral dos lipídios pode ser medida por essa técnica chamada FRAP, Fluorescence Recovery After Photobleaching, numa tradução livre, restauração de fluorescência após fotoinativação. Esta é uma célula. Está destacado aqui, a cabeça polar está em azul, e em amarelo as caudas apolares, né, da sua membrana. Um zoom, você vai ver aqui, cabeça polar azul, as duas caudas apolares em amarelo. Então isso está cheio em volta da célula toda, é a membrana. Se eu reagir essa célula com uma sonda fluorescente, eu posso marcar os lipídios. Então os lipídios agora estão marcados. Todos os lipídios externos têm a minha sonda fluorescente. O que é fluorescência? Fluorescência é você aplicar uma radiação em um composto, aí esse composto ele vai emitir luz depois que receber essa radiação. E eu consigo saber onde o composto está. Então aqui está os meus lipídios do lado externo da célula, todos marcados com a minha sonda fluorescente de forma covalente. Se eu tiver um microscópio e olhar essa célula, ela vai estar assim, toda vermelhinha, cheia desses corantes. Na verdade, esse vermelho aqui só é possível depois que eu incidir a radiação no corante, né? Porque em geral isso não vai ter cor nenhuma, mas se eu incidir a radiação, ele absorve a radiação e emite radiação vermelha, que você vê. Ok, pode ser vermelho, pode ser verde. Bom, então tá aí, eu tenho uma membrana cheia de lipídios distribuídos com o meu fluoróforo, né, a minha sonda fluorescente ligada covalentemente. Agora, eu vou delimitar uma região, uma pequena área dessa célula,
e vou usar um raio laser intenso. Por quê? Um raio laser intenso, a potência dele vai ser tão alta que vai inativar a fluorescência. Ele vai literalmente queimar as sondas fluorescentes e vai produzir uma foto inativação, né? Uma reação química dependente de luz e degrada justamente a minha sonda que eu marquei. Então eu vou incidir num ponto e olha o que aconteceu. Após esse laser intenso, eu não consigo ver mais nada vermelho lá, porque eu inativei a fluorescência deles. Eu só tenho os vizinhos. O que você espera que aconteça agora? Com o tempo, os vizinhos retornam. Eles retornam? Não, eles assumem a posição dos que não estão marcados. E isso porque os lipídios eles se movem. Então, todos os lipídios eles percorrem a membrana inteira. Então, com o tempo, esses lipídios que não receberam o laser intenso, eles se difundem e encontram, eles substituem os lipídios que estão queimados nessa área que eu inativei. E aí eu posso medir essa taxa de retorno de fluorescência. E isso já foi medido, e a velocidade que a gente tem é 3,7 vezes 10 a menos 9 centímetros quadrados por segundo. Essa é a taxa com a qual eu tenho o retorno da fluorescência. Com isso eu posso fazer várias coisas. Vamos fazer uma delas. Vamos calcular a velocidade linear dos fosfolipídios. Qual é a velocidade que um fosfolipídio se desloca? Então, a área da circunferência é πr ao quadrado. A área que a gente viu, vou retornar para você lembrar, né? É de 3,7 vezes 10 menos 9 centímetros quadrados por segundo, certo? Eu vou preencher esta área em 1 segundo. Então, πr ao quadrado, esta área vai ser igual a πr ao quadrado. Com isso, eu calculo o raio de avanço do fosfolipídio em 1 segundo. Então, o fosfolipídio ele avança 3,4 vezes 10 a menos 5 centímetros por segundo. Isso equivale a 22 milhões, 909.019,8 angstrom. Isso é uma outra unidade de medida de comprimento. Um átomo de hidrogênio, ele tem mais ou menos 1 angstrom de diâmetro. Logo, trazendo isso para as proporções do nosso mundo macroscópico, a gente pode fazer o seguinte. Vamos imaginar que 1 angstrom seria equivalente a unidade como o metro. Então, 1 angstrom é 1 metro. Eu estou querendo... Porque eu não consigo... Ok, né? O meu lipídio ele anda 22 milhões de angstrom por segundo. Ele passa por 22 milhões de átomos de hidrogênio em 1 segundo. Isso já é assustador, mas eu não consigo entender em termos de velocidade quão rápido é, porque eu não sei muito bem dessas escalas. Então, por isso que eu estou transportando para a nossa escala. Chama 1 angstrom de 1 metro. Ok. Então, 22.909.019,8 angstrom agora corresponde a 22.909.019,8 metros. Na nossa escala, 22.909 quilômetros. O comprimento da circunferência equatorial da Terra é de mais ou menos 40 mil quilômetros. É só fazer a conta agora. Logo, os fosfolipídios migram tão rápido que em nossa escala é equivalente a um corpo de 1 metro dar uma volta na Terra em menos de 2 segundos. Agora sim, você sabe qual é a velocidade em que os fosfolipídios se movem na membrana. Por que tem que ser tão rápido? Você tem que ter mudanças compatíveis com a fisiologia da célula, né? E também nessas escalas menores as coisas são realmente muito rápidas, né? Na prática, como que é o FRAP? Então você tem um microscópio, né? Esse microscópio aqui ele tem o laser, que é isso daqui. Ele tem o aparato que vai dar a fluorescência. Aqui é a parte óptica e aqui é onde você vai colocar a célula. Então, isso daqui é a célula. No caso, ele colocou um corante no fosfolipídio verde, né? Aí o pré-bleach. Então, antes de eu dar o laser, ROI é região de interesse. Então, ele seleciona da minha imagem, eu vou queimar todo mundo aqui.
Aí ele dá o tiro com um laser, com esse laser aqui, bem intenso. Olha o que acontece com a fluorescência dos lipídios. Foi embora. Com o tempo, então depois de algum tempo, olha o que acontece com essa área. Ela é preenchida pelos lipídios da vizinhança. Então só essa imagem, isso daqui para cá, já diz para você que os lipídios andam. E agora você já sabe até qual é a velocidade disso. É assombrosa. Exercícios. A rafinose é um componente minoritário do açúcar de beterraba. Essa é a estrutura da rafinose. Quantas unidades monoméricas formam ligações glicosídicas nesse açúcar? Bom, você sabe que basta olhar quantos ciclos eu tenho, né? Eu tenho 1, 2, 3 unidades cíclicas. Então, a rafinose é um trissacarídeo. Ela é uma junção de glicose, galactose e frutose. Né? Frutose de 5 membros. Esse aqui, eu não lembro quem é a galactose, quem é a glicose aqui. Segunda pergunta. Rafinose é um açúcar redutor? Bom, vamos lá. O oxigênio está aqui, esse carbono do lado dele está ligado com esse. Aqui não. E o oxigênio está aqui, o carbono anomérico está aqui, ligado com esse? Também não. O oxigênio está aqui, o carbono está aqui, está ligado com esse? Também não. Então, rafinose, ela tem todos os carbonos anoméricos ligados covalentemente, não reage com o cobre, não é açúcar redutor. 2. A linha vermelha do gráfico abaixo, onde está o gráfico, mostra a fluidez dos ácidos graxos em uma camada fosfolipídica em função da temperatura. Então eu tenho aqui minha membrana, né? E eu vou esquentando essa membrana até que e nada se mexe. De repente dá um salto e aí a fluidez dos lipídios é muito grande. Isso lembra mais ou menos aquela história da manteiga, né? A manteiga está dura, até que você vai esquentando a frigideira, ela derrete. É o mesmo processo. A linha azul mostra a fluidez da mesma membrana na presença de colesterol, que é a linha azul aqui. Então a fluidez ela vai subindo linearmente quando eu tenho colesterol na membrana. Então vermelho sem colesterol, azul com colesterol. Qual é o efeito do colesterol nas membranas fosfolipídicas? Bom, você já viu aí, né? O colesterol ele aumenta a fluidez, porque aqui a fluidez ela demorou para acontecer. Eu precisava de uma temperatura muito alta. Aqui, já na temperatura baixa, a fluidez é maior que esse. Ó. Eu estou aqui nesse ponto. O azul está aqui em cima, já é maior que isso. Em todos os pontos ele é maior. É mais fluido. Com a vantagem de que eu não tenho que aquecer. Então eu posso ter algo fluido a uma temperatura ambiente. Né? Essa é a vantagem do colesterol. Por que esse efeito seria biologicamente importante? Além de ter essa história de você ter fluidez a temperatura ambiente, pense em células. Se eu tenho células que têm membranas muito duras, elas vão passar pela sua vasculatura, seus microvasos, elas vão ter dificuldade. E talvez elas formem agregados, porque elas não conseguem se comprimir para passar por um vaso mais estreito. O fato de você dar fluidez para membranas permite compressão. Resumo. Os alimentos são constituídos por proteínas, carboidratos e lipídios. É importantíssimo você sempre olhar os valores nutricionais para saber se você não está ultrapassando os valores aceitáveis e aprovados pelos nutricionistas para as quantidades diárias de proteína, carboidratos e principalmente dos lipídios. Carboidratos também, né? Porque só carboidrato acaba levando à obesidade. Os carboidratos são divididos em 3 classes: mono, óligo e polissacarídeos. O óligo, no caso, a gente vê o di e o trissacarídeo, né? Rafinose é um trissacarídeo, sacarose é um disacarídeo, polissacarídeo é o amido e o glicogênio. Alguns carboidratos possuem formas cíclicas, são açúcares redutores e podem armazenar energia. A gente vê como formam esses cíclicos, né? Porque vai formar o M-acetal ou M-cetal. Agora, já os lipídios. Eles são divididos em 5 classes: ácidos graxos, triacilgliceróis, glicerofosfolipídios, esfingolipídios e esteroides. E os lipídios possuem cauda apolar e cabeça polar. Podem ser saturados e insaturados. Ligações duplas aumentam a fluidez
sem a necessidade de ter o colesterol lá, né? Então, nas ligações simples, eu tenho que ter o colesterol para ajudar. E isso altera o ponto de fusão dessas moléculas, né? Os lipídios são componentes das membranas biológicas. Lipídios formam agregados, então eu posso formar agregados do tipo micela, que é uma estrutura esférica, de lipídios em orientação concêntrica. Eu posso formar lipossomos, que são essas esferas ocas, onde eu posso transportar fármacos. Essa é a grande importância deles, né? E eu posso formar membranas celulares por causa da produção da bicamada lipídica. E FRAP permite determinar a velocidade de fusão dos lipídios membranas. Então, esse é um método importante que, para quem estuda membranas, você consegue entender várias coisas da dinâmica das proteínas de membrana, da dinâmica dos lipídios da membrana. E isso é importante porque muitas dessas, algumas doenças estão associadas aos problemas que ocorrem nas membranas. Concluo assim a aula de estrutura de carboidratos, lipídios e membranas.